Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões diárias, 5 minutos disponibilizados para você em todas as plataformas de vídeo, de áudio e também através da Rádio Cidade, cidade104.com. E você pode acessar em qualquer lugar e ouvir toda a programação da Rádio Cidade. E em nossa semana a gente está falando sobre comunhão é fundamental para cuidar uns dos outros. E esse é o nosso tema de hoje. Bom, no tema maior da nossa semana, a gente está falando da disciplina de comunhão. O tema de hoje, da reflexão, é como a comunhão é o lugar do cuidado mútuo, é o lugar onde a gente cuida uns dos outros, é o lugar onde a gente é acolhido, a gente é recebido e somos curados, somos recebidos com graça, com virtude, porque é a família da fé. Em Hebreus, no capítulo 10, tem uma palavra que diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-os uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia aproxima. E lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 2, diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus está nos ensinando, primeiro, eu não posso deixar de congregar. E aí ele está falando que é nessa congregação dos santos, lembra? A gente meditou sobre o Salmo 133, onde fala que é no meio da comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção da vida. Ou seja, é na congregação dos santos. Jesus veio e o trabalho e a tarefa dele foi edificar a igreja dele. A igreja é a coletividade dos seus discípulos, é a assembleia dos santos que creem em Jesus como Senhor e Salvador e caminham com Ele de maneira que sejamos moldados ao seu caráter, à sua estatura espiritual. E quando a gente pensa sobre isso, isso se dá na localidade. Se você olhar para a ordem de Jesus, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso se dá onde? Na família da fé. Todo o mover da igreja, a partir de Atos, esse texto-chave que a gente meditou, Atos 2,42, fala a respeito de igrejas sendo estabelecidas. E aí é muito além do prédio, né? Às vezes a gente confunde a igreja com o prédio que frequentamos. Ali se reúne a igreja. O prédio por si só não é igreja, porque a gente pode se reunir no salão de eventos, a gente pode se reunir debaixo de uma árvore e é a igreja se reunindo. Significa que se eu quero viver igreja, como está dizendo, não deixar de congregar, eu preciso ter o hábito, todas as semanas, participar do culto público, da adoração, a adoração onde juntos invocamos o nome de Deus, onde proclamamos as virtudes, onde nós nos submetemos à sua vontade, onde nós repartimos dons, talentos, é a comunhão da igreja. E ele diz que é nesse lugar que Paulo dá uma ordem, ele fala assim: levai as cargas uns dos outros. Ou seja, é na comunhão, na comunidade dos santos, que nós ajudamos uns aos outros com as suas dores. É o lugar que no dia do luto somos consolados. É o lugar do dia da necessidade somos supridos. Um dia da enfermidade somos acolhidos, somos curados. Um dia das angústias de alma somos aconselhados. É na comunhão dos santos, é esse lugar que aprendemos a desfrutar do que Deus tem para nós, né? Nas nossas lutas. Quantas pessoas têm se tornado presa fácil do nosso inimigo, Satanás, porque lutam sozinhas as suas guerras, ao invés de dizer, eu preciso dos meus irmãos. Quando a gente era criança, muito tempo atrás, a gente morava num bairro e era comum na escola, eu tenho a minha turma, eu tenho o meu povo, então ninguém vai entrar numa briga porque eu não vou brigar sozinho, eu tenho quem luta comigo, por mim. E às vezes, na sua solidão, você tem se tornado alvo fácil. Comunhão, não deixe de estar na comunhão. E aí, para completar, Tiago 5 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Então, Paulo escrevendo, Tiago escrevendo na sua carta, ele fala assim: vocês precisam estar juntos em comunhão. Você tem com quem confessar
as suas mazelas, você precisa de um lugar onde você verbaliza, fala, pequei contra o Senhor, eu preciso de cura. E muita gente está solitária e sem o seu companheiro de jornada, sem a família da fé, você não vai conseguir superar os vícios, a solidão, né, os traumas, as vozes, a opressão de Satanás. Mas quando a gente está junto uns com os outros, somos curados, somos acolhidos, alguém me ajuda a carregar as minhas cargas e assim nós podemos viver tudo o que Deus tem para nós. Que você pare, reflita sobre tudo isso que a gente tratou essa semana e faz uma pergunta: onde é o meu lugar da comunhão? Onde é o lugar da minha família da fé que eu dou preferência? Onde eu tenho agendado a minha vida para crescer em conhecimento, conhecer uns aos outros? Que você pare e aprenda. Comunhão é disciplina espiritual, é um hábito que precisa ser adquirido para vivermos tudo que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com quem você ama. Eu tenho certeza que você vai abençoar muito a vida de alguém. Até a próxima semana.